Já pensou, galera? Se lá no início de quando a gente começou a trabalhar como televendedor, a gente pudesse fazer a pergunta para alguém, uma pergunta de uma dúvida nossa mesmo, no dia a dia que a gente tinha, e essa pessoa respondesse com assertividade pra gente? Nos ajudaria muito, né? E se hoje em dia a gente pudesse fazer essas mesmas perguntas e ter essa assertividade para a gente conseguir se corrigir? Ah, Rômulo, de vez em quando eu até pergunto, mas não tem um retorno tão bom assim. Porque nem sempre quem responde pra gente, responde que funciona na prática. E é isso que eu quero fazer aqui hoje junto com vocês, galera. Hoje eu quero gravar sobre algumas situações que acontecem no nosso dia a dia como televendedor, né? Então, aqui quem vos fala é Rômulo Soeiro, seu treinador e mentor facilitador de televendas. Aí, de um conteúdo prático do que realmente funciona no dia a dia. Eu, que tenho aí aproximadamente 12 a 15 anos de televendas no total, né? E graças a Deus, né, nos últimos anos aí ainda quando estava como televendedor, sempre batendo e superando cada meta, porque entendi qual é a televenda que realmente funciona. Não a perfeição, mas ser o mais assertivo possível, né? E assim, a gente vai sempre se ajudando e sempre melhorando, né? Não existe o dono da razão, mas existem métodos que realmente funcionam. Beleza, pessoal? Então, a minha amiga Rose, que trabalha há muitos anos aí com televendas, né? Ela, uma grande parceira minha, ela que não é vendedora especificamente, mas é do administrativo, sempre está lá separando o mailing, né? Ajustando lá, fazendo os ajustes para os televendedores poderem ter um material bom para se trabalhar, ajustando o que precisa ajustar, né? Sempre entregando material melhor, tirando o que não está funcionando, sempre aquela pessoa que está nos bastidores, deve ter alguém assim na sua empresa também, né? E ela separou essas perguntas aqui pra gente, tá bom? Eu não passei a pergunta para ela, pessoal. Falei para ela fazer perguntas de acordo com o que ela enxerga no dia a dia, ela que tem anos de experiência, né? E vamos colocar a partir de agora, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta e eu respondo e a gente desenvolve em cima disso, tá? Inclusive, se você quiser mandar perguntas para mim no direct, né? No Instagram mesmo, @RômuloSoeiro, TM. Na descrição tem o meu Instagram, aqui mesmo nos comentários, fazer pergunta. Pode fazer que eu respondo a sua pergunta para poder te ajudar nessa sua dúvida aí, galera. Então, vamos para a primeira pergunta. Rômulo, eu não sou vendedora e eu fui chamada para trabalhar em uma empresa de telemarketing, no qual eu teria que atuar como vendedora, né? E a minha pergunta é, eu nunca vendi através de telefone, né? Eu nunca vendi e eu tô muito nervosa, não sei como vai ser meu primeiro contato com o cliente. Então, como eu devo passar mais confiança para o meu cliente, sabendo que eu tô muito nervosa e eu não posso deixar isso transparecer para eles? Porque se eu deixar isso transparecer, eu vou perder a minha confiabilidade. A pessoa, o cliente, não vai confiar no meu produto, não vai confiar em mim, porque minha voz vai sair trêmula, eu vou me perder, vou me embaralhar no que eu vou dizer. Porque tudo que é novo, né, gera aquele nervosismo. Então, eu preciso me manter segura, eu preciso manter o meu cliente seguro e confiável também em mim. Então, como que eu devo não deixar meu nervosismo transparecer, sabendo que a voz é a nossa identidade? Pessoal, a Rose aqui está fazendo uma pergunta muito interessante, né? Sobre nervosismo, né? Sobre não passar o nervoso, independente da experiência que você tem com televendas, que eu tenho. Quando a gente vai começar um trabalho em alguma empresa, é normal que a gente fique nervoso. Ah, é o primeiro emprego? Não é. Primeiro trabalho com vendas, não é, mas só de ser uma outra empresa diferente. A cada empresa que eu saí de uma e fui para outra, sempre gera um nervosismo lá no comecinho. Sempre. E como não passar esse nervosismo para o cliente, para ele não sentir esse nervoso na voz, né? Gente, o nervoso é algo que só atrapalha a gente. Não ajuda em nada, em nada.
Eu me lembro que eu sempre fui assim um garoto muito tímido, né? Na época da escola, eu sempre gostei de falar, de expor aquilo que eu penso, sempre gostei de me comunicar. Mas até hoje, a princípio, quando eu pego, quando eu tô diante do público, bate aquele suor na mão, aquele friozinho na barriga, eu falo, nossa, e agora? Tá chegando o momento, meu! E agora? Mas, meu, a mesma coisa que eu sentia na época da escola. E naquela época que a gente apresentava, isso deve rolar até hoje. A gente vai lá, faz um trabalho, a professora pede um trabalho, onde você vai ter que expor aquele trabalho, você vai ter que falar aquilo diante de toda a turma. A mesma coisa na escola, na faculdade também. E você vai expor aquela ideia, você vai expor lá o que você fez, você vai defender a sua tese, enfim. E eu lembro que, eu ficava muito nervoso e eu chegava, mas eu ia, porque eu tinha que ir. E eu ia, e quando eu chegava lá na frente, eu olhava o pessoal e começava a falar, a voz tremia um pouquinho. E aí passava um minuto, ela parava de tremer um pouquinho, o suor na mão ia acalmando, o frio na barriga ia acalmando. 2, 3 minutos, aquilo passava. Eu começava a falar com propriedade, eu começava a expor aquela minha ideia, eu começava a falar e no final eu fazia algo melhor ainda do que eu tinha planejado. Por quê? Porque eu fui e fiz. Porque em algum momento, quando eu comecei a desenvolver a conversa, eu já estava seguro do que eu estava falando. Então, respondendo à pergunta dela, é segurança. O nervosismo é algo que sempre vai rolar. O medo, em algum momento, é algo que sempre vai rolar. É algo do ser humano, é algo que já está em nós. Lembra dos gatilhos mentais? É algo que já vem lá dos nossos antepassados. Quando um antepassado nosso estava diante de um animal grande, um tigre dente de sabre, ou inimigos à sua frente, algo que era mais forte do que ele precisava correr ou se defender. Então o corpo ativava o sangue, mandava mais força para as pernas para correr ou mais força para o braço para se defender. Então é um mecanismo que acontece até hoje. O nosso sistema nervoso, ele age assim porque a gente tem um sistema de defesa. A mesma coisa, você que já foi assaltado, quando você está prestes a entrar no altar para se casar, quando você vai passar por uma situação de muito nervosismo, isso rola, porque é um sistema de autodefesa. Então nunca que a gente vai perder o medo, nunca que a gente vai perder o nervosismo, mas se você tiver segurança, se você tiver firme do que você vai fazer, você vai se sair bem, pode ter certeza, meu amigo e minha amiga. Vendedor e vendedora que me escuta aqui. Sabe quando que vai dar errado? Quando você for falar com o cliente, sabe quando você vai passar esse nervosismo? Do início da ligação até o final, quando você não estiver seguro. E sabe quando você não está seguro? É quando você não tem certeza do que você está falando. Agora, você pode estar nervoso, você pode até estar no início de uma empresa, você pode até estar no início lá de um novo trabalho, mas se você estudou, se você treinou, se você procurou se aperfeiçoar na venda, se você procurou conhecer daquele produto que você vai vender, se você procurou estudar mais sobre o material que aquela empresa trabalha, se você escutou algumas gravações antes, eu te garanto, meu amigo e minha amiga, você vai estar seguro, você vai saber o que você precisa fazer na hora certa. E por mais que nos primeiros instantes você esteja um pouco nervoso, quando você está preparado, quando você está munido de informações, quando você está treinado, o nervosismo vai durar um minutinho bem pequeno. Depois, com segurança, você vai ir bem, melhor, além do que você pensa. Que nem eu lá quando apresentava o trabalho na escola. Quando eu não me preparava, era ruim a apresentação. Mas quando eu me preparava, mesmo com nervosismo, passando lá os primeiros instantes, tudo ia bem. Porque eu dominava aquilo que eu ia falar. Beleza, pessoal? Então, primeiro, segurança. E segundo, preparação, conteúdo, treinamento, para que você saiba o que você vai falar e do que você está falando no momento que você precisar falar. Beleza? Vamos lá agora para a próxima questão. Pessoal, preparo, nervosismo. Tudo na vida é preparação. O nervoso sempre vai vir. Mas se a gente se preparar, é muito mais fácil superar ele.
Então, na empresa que você tiver, quando vier o nervosismo, se você for para alguma outra empresa ainda, se prepara. E essa voz embargada que o cliente pode sentir, se ele sentir depois que isso passou de um breve momento, se você estiver bem preparado, nem no comecinho isso vai acontecer, mas se ele sentir no comecinho da ligação, depois você preparado, você munido, você treinado, ele vai sentir tanta segurança em você que isso não vai pesar para ele, porque ele vai sentir segurança em você, porque você está preparado. Vamos para a segunda pergunta. Rômulo, eu sou vendedora, estou no mercado há 2 anos, mas sinto que a minha experiência não é o suficiente ainda para eu superar as minhas metas, sabendo que a área do televendedor é trabalhar com metas e trabalhar também sobre pressão. Então eu percebi que a minha maior dificuldade é trabalhar sobre pressão. Toda vez que eu sou cobrada, toda vez que eu sou ameaçada em ser mandada embora, eu vejo que meus números caem, né? Porque eu deixo o nervosismo interferir no meu trabalho. Então, eu gostaria de saber como que eu devo ter esse jogo de cintura, como eu devo manter a calma, como eu não deixo isso afetar nos meus resultados. Porque além... Na verdade, o que ela está perguntando aqui é justamente a parte de como saber lidar com a pressão, né? Depois ela fala sobre bater e superar as metas, que é algo que a gente busca. Agora, a pressão... Essa questão que acontece muito no nosso meio, infelizmente, pessoal. Infelizmente ou até felizmente, você vai entender o que eu quero dizer. Rômulo, eu não estou conseguindo bater a minha meta porque toda hora eu sou ameaçado de ser mandado embora. Eu tenho medo que eu vou me mandar embora. Nossa, minha supervisora falou que se esse mês eu não bater a meta, eu vou ser mandado embora. Gente, independente da situação, independente do momento, independente da empresa onde você estiver, você sempre vai ter pressão do seu supervisor, você sempre vai ter pressão da sua supervisora, a gente sempre vai ter pressão de alguém. Mas como que é a melhor maneira de lidar com essa pressão? É sabendo lidar melhor com a pressão, não deles, mas é usar a própria pressão para superar isso. Sabe qual pressão que eu estou falando? A pressão própria. Qual que é a maior e melhor pressão que a gente passa, pessoal? É a minha, é a sua própria pressão. É a minha, é a sua própria cobrança. É as minhas contas, é a sua própria conta. É a escola do seu filho, é o aluguel, é a compra do mês, é a parcela da casa, é o IPVA, é o casamento da minha filha, do meu filho, é um sonho dos meus pais que eu quero comprar alguma coisa, eu não sei. Mas a maior pressão é aquela sua própria. É aquela que você mesmo tem, você mesma tem consigo mesmo. Sabe? Você chegar no trabalho e chegar a um determinado ponto do dia e você fala, poxa, não vendi tanto ainda. Caramba, eu preciso de tal grana nessa meta desse mês, senão eu não vou conseguir honrar tal compromisso. Você sabe como que é essa pressão que eu estou falando. Então, quando você tem essa preocupação própria, se você não se render, se você não for uma pessoa que vai se entregar para os problemas, como eu costumo falar, um vendedor, um televendedor, uma televendedora não fica, pessoal, não fica mais de 6 meses nessa área se não souber o que é para a sua vida. Enquanto eu era menino, eu já lá com 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar com televendas, eu entrei na empresa, passou um tempinho, eu já saí fora. Eu pedi minhas contas porque eu era menino, eu era moleque, eu não tinha responsabilidade própria. Depois eu amadureci um pouco mais, voltei para essa mesma empresa e aí eu comecei a desenvolver mais. Você que me escuta nesse momento, televendedor, minha amiga televendedora, eu tenho certeza, se você está acompanhando esse conteúdo até agora, é porque você já é uma pessoa madura. E essa pressão de supervisor, supervisora, ela não abate você, ela não pode abater você, melhor falando. Sabe por quê? Porque a sua pressão própria já está presente em você todos os dias. Então essa força, essa garra, essa vontade que você tem de honrar a sua própria família, honrar a si mesmo, com certeza, a curto, a médio e longo prazo, vai fazer com que o seu supervisor ou supervisora saiba qual é o valor que você tem e vai saber como tratar você como uma pessoa responsável. E se mesmo assim isso continuar rolando, essa pressão continuar rolando, acredite,
Você tem muito valor. Você tem um conhecimento muito grande. Não tenha medo de ser mandado embora. Não tenha medo dessa pressão. Seja uma pessoa segura. Seja uma pessoa que sabe do seu valor. Por isso o motivo de você buscar treinar, ser uma boa vendedora, que eu te garanto. Sendo um bom vendedor, sendo uma boa televendedora, a empresa vai te valorizar. E se mesmo assim continuar te ameaçando, vou te mandar embora, vou te mandar, e chegar a mandar, você sabe do seu valor próprio e você sabe que você vai conseguir um lugar melhor, até numa melhor empresa, provavelmente. Então, respondendo como lidar com essa pressão, saiba do seu valor próprio e saiba do que você quer para a sua vida. E essa pressão não vai dominar você, não. Muito pelo contrário, você vai dominar aonde você estiver, porque você é um vencedor, porque você sabe o que você quer para a sua vida. Então, foco em você. Foco no seu valor e não tenha medo de uma pressão que vem de fora, porque você sabe o que você quer para sua vida. Vamos lá para a próxima, galera. A terceira pergunta. Rômulo, como eu devo chamar a atenção do meu cliente? Como eu devo atraí-lo para mim? Sabendo que o novo, desperta a curiosidade, chama a atenção da clientela. Mas eu quero saber se existe alguma palavra-chave, alguma técnica na hora de argumentar, para que eu possa ganhar a confiança do meu cliente, para que eu possa mantê-lo comigo. Para você ganhar um cliente para você conquistar a confiança de um cliente seu, é muito simples. Atenda ele no que ele precisa ser atendido. É o que a gente fala, quando eu treino sobre a estrutura da televenda, sempre eu começo pela abertura, depois eu vou para a sondagem, depois eu vou para o fechamento. Mas eu costumo dizer que uma das partes mais importantes da televenda, sim, é a abordagem, porque é onde você passa o sorriso na voz, é onde você passa que você quer realmente atender o seu cliente, é onde você passa que naquele momento aquele cliente é a sua atenção, você está 100% voltado para ele naquele momento. Então, em primeiro lugar, atenção. Dê atenção para o seu cliente. Ele tem que sentir que ele naquele momento é tudo para você. Porque realmente, no início da ligação, você tem que mostrar para o seu cliente que ele é tudo para você naquele momento. E durante toda a negociação, o mundo pode explodir. Mas o que importa para você naquele momento é apenas o seu cliente. Então, foco no cliente quando estiver falando com o cliente. Não é falando com o cliente, colocar no mudo, falar com o colega. Não. Foco no cliente para você fazer a melhor venda da sua vida. Agora, como concretizar isso? Como trazer o cliente para você? É o que eu falo na sondagem pessoal. Descubra a dor do seu cliente. 2 motivos que o cliente compra com a gente, pessoal. Desejo, é o DD, Desejo ou dor? O que a pessoa deseja? Qual é a aspiração? O que ele deseja? Por que ele ligou para você? Se você trabalha mais com saúde, com suplementos, por exemplo, é a dor. A pessoa vai comprar com você por causa da dor. Então, qual que é a dor do seu cliente? Se você escutar, perguntar, mas Dona Maria, qual que é o motivo que a senhora entrou em contato comigo? Seu Carlos, seu José, qual que é o motivo que o senhor entrou em contato comigo? O que mais está incomodando a sua saúde? Ele vai te falar, você vai anotar em um bloco de notas aquela dor. E você vai trabalhar em cima daquela dor. Então, como trazer o cliente para você? Pegando a dor dele, pegando a atenção dele e depois pegando a dor dele. E falando sobre a dor dele, ele vai falar, poxa vida, esse camarada está falando aquilo que eu preciso. E quando alguém fala de algo que você precisa, aquilo chama a sua atenção. Quando você fala com uma pessoa, ela só fala sobre ela mesma. Qual impressão você tem? E quando você fala com uma pessoa e você percebe que aquela pessoa está falando sobre algo que te interessa, qual impressão você tem sobre essa pessoa? Então, pegue a atenção do seu cliente, mostre a sua atenção para com ele, primeiro. E segundo, fale sobre a dor do seu cliente, que eu te garanto que ele vai perceber que você quer ajudar ele. Pessoal, por hoje é isso. Deixa o seu like, se inscreva aí no meu, no seu, no nosso canal, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para que eu possa sempre falar de muito conteúdo de valor com vocês. Beleza, pessoal? Vamos para cima, muita meta batida e superada. Por hoje é isso. Até logo, pessoal!